Então, eu hoje já são 7 horas cá em Portugal, a Lele está em Buenos Aires e esta live vai ser uma live incrível. Olha, estou tão contente e uma honra enorme ter aqui a Helena, que eu vou chamar de Lele. Obrigada, não gosto muito da Helena. E porquê é que eu convidei a Lele a vir fazer esta live? Porque realmente eu acredito que a história de vida dela, e claro que aqui só vai estar um bocadinho dessa história, pode passar uma mensagem de alegria, amor, esperança para muitas mães, que são mães de gêmeos ou mães, não é? E também mães que os filhos possam ter algo diferente, ou que tenham uma doença, ou que tenham algo diferente dos outros. Mas principalmente qualquer mãe, eu acredito que sente o que a Lelé sente, e a transformação toda. Agora, claro que a Lelé também não está aqui só por causa disso, está aqui também porque é um excelente ser humano. Porque eu a conheci e sempre foi uma ligação incrível, uma pessoa muito criativa, muito emotiva e que cria facilmente laços com as pessoas. Ela abre a alma dela, o coração e acredito que todos também vão sentir esse lado muito humano da Lelé aqui nesta live. Mas antes de falarmos da temática da live, eu pedia-te, e também vou dizer que esta live vai ser um bocadinho de mistura de português com italiano, com inglês, e é ótimo, porque assim também podemos praticar várias línguas. Okay. Então, para as pessoas que não te conhecem assim tão bem, eu pedia-te para falares um bocadinho de ti, onde é que nasceste, dos teus sonhos, como é que... um bocadinho. Ok. Então, nasci em Itália, sou a tua cunhada, 6 anos quase. O meu sonho foi sempre trabalhar com crianças. Eu sou humanitária, trabalhei um tempo com uma NGO, um tempo com as Nações Unidas e sempre gosto muito de trabalhar em sítios com problemas bastante importantes. Então, a minha experiência melhor foi a trabalhar na Haiti depois do earthquake. E por isso foi muito intenso, mas muito, muito bom. Bom, mais ou menos é isso. Depois conheci o Francisco, parei de trabalhar porque é difícil estar perto dele sem viajar o tempo todo. Então deixei essa parte, depois pronto, casamos, depois de um ano quase exato nasceram as nossas filhas e elas dão muito trabalho, então por agora é o meu trabalho 100%. E é engraçado isso. E é engraçado que tu falaste nisso, como é que foi descobrir o dia que eram gêmeas? Isso deverias perguntar à tua irmã, porque foi um bocado assustador. Foi na segunda visita ao médico em Lisboa. Fomos lá e pronto, o médico viu tudo bem, disse sim, sim, o coração está bom, tudo bem. E o Francisco, que tem muita sorte na sua vida, perguntou ao médico, mas tem certeza que é só um? Porque eu tenho gêmeos na família e ela também. E o médico, eu estava numa posição claramente muito confortável, e o médico disse, espera, deixa-me ver, e literalmente disse, oh. E eu que estava deitada disse-lhe, oh, quê? E ele disse-me que estava a outra escondida. E eu, that's funny. Sim, é funny, mas também é verdade. E eu comecei a chorar. O Francisco estava todo feliz, tipo Macho Man, Wonder Man, que conseguiu gêmeos, com uma sorriso daqui a aqui, e eu a chorar, com um medo horrível. Foi tipo, o primeiro impacto foi o terror.
depois estou muito feliz. Mas no primeiro momento fiquei um bocadinho assustada. É mais ou menos assim. E tu achas que os livros, a fase em que se está grávida, prepara para o momento em que efetivamente se tem 2 bebês? Não posso falar para pais de um filho só. Livros para gêmeos, não. Não ajuda nada. Não estás preparada, não tens ideia do overwhelmingness da situação, mas é a coisa mais bonita do mundo. Mas não tens livros, não. Tem que ser um day by day. Não é possível descrever. Até eu não posso explicar também, porque provavelmente já não me lembro de muitas coisas que o meu brain faz selective memory, e tento não lembrar as coisas mais complicadas e só lembro-me das coisas bonitas. Mas é muito bom. Não tem livro, mas é muito bom, vale a pena. Então, esta entrevista, ela vai ter um foco mais numa mensagem de esperança, alegria, amor. Acima de tudo, eu acho que é amor, porque o amor vence tudo. Houve aqui um momento, mas no momento em que elas nasceram e que vocês realmente, foi um bocadinho o medo do desconhecido, acho eu, porque não sabiam que elas tinham uma doença e elas nasceram com uma doença de pele. Como é que foi inicialmente lidar com isso? Eu acho que tem umas fases que são um bocadinho, passo-me o termo, é muito dramático, mas é mais ou menos assim. É como quando alguém descobre ter uma doença muito mal, tipo um câncer, uma coisa assim, que tem fases. A primeira fase é disbelief. Não acreditas, não pode ser. Eu ouvi dizer muitas vezes que há pais que dizem, but why me? Porque os meus filhos e não outros filhos. Isso eu não passei, porque acho que para mim é muito difícil dizer porque não são as minhas filhas, mas outras filhas, que me parece um bocadinho mal pensar de outras crianças passar por isso. Então, desta fase, não, mas para mim foi um primeiro momento, como eles falaram de pele, eu pensei, pronto, pele, não é nada especial, vai passar, não é um problema. E esse foi o primeiro dia. Depois, a péssima ideia que eu tive foi de passar por o Dr. Google, que é uma péssima ideia, e ali o Dr. Google deu as respostas mais pessimistas do mundo, então eu fiquei super assustada. E depois fomos a falar com os especialistas, assim, isso foi depois um bocadinho, e pronto, passaram bastantes meses antes de chegar à aceitação da situação. O que ajudou mais foi Francisco, tenho que dizer, sim, sem Francisco eu acho que não seríamos aqui com esta calma, mas isso é porque eu tenho sorte, não é porque não se pode fazer sozinhas, pode-se, mas eu tive a sorte de ter um marido que entrou na parte de super pai no primeiro dia e até hoje é o super pai. O primeiro momento foi um bocadinho de medo, depois passamos para a maravilhosa Dona Estefânia, tenho que dizer isso, do Hospital de Lisboa, porque eu nunca na minha vida vi um hospital assim, com os médicos assim, com tudo que funcionava assim também, e isso ajudou imenso. Mandaram-me a falar com psicólogos, com o padre do hospital e tudo para ajudar, e ajudou. O neonatólogo do hospital ficou como o nosso pediatra, e então até agora é o tio Pedro, é o nosso amigo e acompanha as meninas agora mesmo que estamos aqui na Argentina. Então toda essa parte ajudou e claramente Francisco foi a coisa mais importante, mas também as famílias, como tu bem sabes, que não deixaram sozinhos, que estavam sempre a apoiar-nos. O meu maior problema foi o sentimento de sentir-me culpável, porque tinha acontecido isso, porque como é genético, 50% da doença vinha de mim. E não sei porque sempre pensei que eu era muito culpável e o Francisco não. E senti-me muito, muito mal
com ele, porque pensei, coitado do Francisco, que agora tem que aturar com isso, my fault. Mas o Francisco, penso que foi no terceiro dia que eu disse essa coisa, ele ficou um bocadinho chateado porque disse-me, mas se não for a Portinho eu não tinha essas meninas, e eu quero ter essas meninas, são minhas filhas. Então deste dia, a partir dali foi a perfeição, porque pronto, já não havia razão para sentir-me tão mal. Bom, mais ou menos. É que esta história é muito intensa, vai ser complicado estar... Claro, eu sei. Eu sei, é engraçado que eu lembro-me do Francisco, o meu irmão, dizer assim, sabes, Deus envia estes desafios que são presentes só àqueles que conseguem lidar com eles. É que nós dizemos Eu todos. eu achei isso de um coração enorme Mas é e como realmente... É assim. E vocês ambos são os dois muito corajosos, e eu vou-te dizer uma coisa, eu li um estudo, eu gostava que dissesses, para quem não conhece esta doença, dissesses o nome da doença de pele e no fundo, e o que ela causa. Uhum. Então, o nome da doença é ictiose lamelar e é muito rara. O que acontece, agora vai ser difícil de explicar em português, mas vou tentar. Basicamente, elas não têm uma enzima na pele, e esta enzima é o que dá a elasticidade à pele, e então, como não tem esta enzima, o corpo perde água, e a resposta do corpo para não perder água é criar uma barreira de pele mais dura, mais seca, assim que a pele fica guardada dentro do corpo. Mas isso quer dizer que as meninas não podem suar, não podem, aquecem muito facilmente. Então, quando está muito calor, quando querem brincar fora, temos que ter uns cuidados, porque elas podem sentir-se mal. E no caso delas, se a temperatura é muito alta, é perigoso. Então, esta parte é mais complicada. Depois, claro, tem a parte social, psicológica, que é ver-se que elas têm umas manchas na pele, mais escuras, e que mais? Mais ou menos, essas são as duas coisas principais. Depois há muitos cuidados, então é muito trabalho para os pais. Já era trabalho com duas, agora é muito trabalho, mas depois um bocadinho fica como na rotina e já é mais tranquilo. Claro, para as pessoas terem uma ideia daquelas que estão a ver e que não conhecem, por exemplo, eu lembro-me, quando estive na vossa casa em Lisboa, que tem que se dar o banho de manhã, o banho à noite, ou até mais vezes, e colocar creme sempre no corpinho. Sim. Creme 2 ou 3 vezes por dia, 2 banhos por dia, pôr muito colírio, muitas gotas nos olhos, porque a pele puxa e elas não conseguem fechar os olhinhos bem. Agora é melhor, mas quando nasceram tiveram casos bastante mais graves. Há muitas coisas. No caso, há umas peles grossas na cabeça, em alguns casos não deixa o cabelo crescer bem. No nosso caso, com sorte, está bastante bom. O cabelo, elas têm menos cabelo, como a mamãe. Não, mas elas, considering a situação, estão ótimas. Mas demorou tempo, demorou estudos. O Francisco não para de estudar coisas novas. Até acho que foi ontem que eu encontrei-o na cozinha, que estava a fazer umas coisas e estava a preparar um creme homemade com vaselina e não sei o que, manteiga de coco. Estava tudo ali a mexer coisas e a fazer um creme. Bom, é assim. E é engraçado, eu vou-vos dizer que a Maria Leonor e a Maria Beatriz, elas estão a brincar neste momento, e por isso é que se ouve às vezes elas a brincarem, que elas estão aí. Mas é muito bom ouvi-las de fundo. Assim, tranquilas, não dizemos, porque nunca se sabe. E olha, eu devo-te dizer que eu li num estudo que quando os bebês nascem com algum problema, seja qual ele for,
que existe uma percentagem muito grande, mas mesmo muito grande, tipo 90%, dos casais se separarem. E porque realmente é necessário muito diálogo, muito amor, muita força em conjunto para superar cada etapa. Sim, E acredito. vocês estão juntos, que é fantástico. Sim, mas sempre nós dizemos que desde o dia que nos encontramos sabíamos que era uma questão de destino, porque foi mais do que um coup de foudre, era mais tipo uma sensação, não sei. Tu já sabes, as coisas que eu fiz para estar perto de Francisco são de loucura, então, e eu normalmente não faço essas coisas, então é porque tinha certeza que devia ser assim. E o Francisco também sempre diz a mesma coisa, era o nosso destino, e uma vez que elas nasceram, simplesmente decidimos de ser uma equipa que funciona juntas, temos os nossos dias maus, claro, mas não, nós tivemos sorte, conseguimos trabalhar muito bem juntos, e eu não conseguia fazer as coisas que eu faço sem Francisco, porque realmente fui ele que tirou a parte boa desta história para fora, porque eu estava muito mais deprimida no início do que ele, ou pelo menos eu dava mais a ver, e ele ajudou não só as meninas, mas ajudou a mim também. Espetacular, teu irmão. Olha, mas olha, eu como tia, e aliás nós todos na família, sempre observamos a felicidade, a alegria das meninas, elas partilham, emanam uma alegria muito grande. E eu queria perguntar como é que vocês cultivam esta alegria no vosso dia a dia? Primeiro, nós tivemos sorte, porque elas nasceram bem dispostas. E é verdade. Tem o caráter do pai, estão sempre a sorrir, são sempre felizes. A mãe parece, mas são menos assim, então, yay! Elas são mais parecidas com o Francisco. Mas também, pronto, nós tentamos dedicar muito tempo a elas. Estamos a fazer muitas atividades. Quando o Francisco chega do trabalho, que é depois de horas e horas, agora ainda mais porque tem que ir até Buenos Aires e voltar, que nós estamos no campo agora. Ele volta e depois dedica pelo menos 3 horas a brincar com elas, a dar um passeio, a cantar, a desenhar, fazer coisas juntos, sempre. Viajamos muito com elas, elas viajaram por todo lado, México, Argentina, claro, para a Europa, assim, porque elas são muito interessadas, muito curiosas, e então tentamos alimentar esta atitude. E a outra parte, sim, com certeza que é a sorte que nós tivemos delas serem assim. Mas eu acho que elas também têm um dom, que não digo por ser a mãe, porque eu tento ser mais objetiva, mas sinceramente eu acho que elas têm um dom que não sei porquê, para onde vão as pessoas amam sempre, they fall in love. Porque elas têm estão abertas, estão felizes, têm os olhos que exprimem a sonrisa, não sei como é que se pode dizer, mas they just look happy. E as pessoas sentem muito, e então é muito mais fácil para elas depois encontrar novos amigos, mesmo com a situação de sempre ter, e eu pelo menos tenho sempre um bocado de tensão no início, porque há pessoas que perguntam, que é normal, mas elas tranquilas, não interessa. Eu conto a história, elas estão ali tranquilinhas e depois passou. Estamos com muita sorte. Com que idade é que elas tinham quando fizeram a primeira viagem, que eu já não me recordo? Foi ao México? Foi, sim, 1 ano e meio. É que os pais também têm uma doença que é shared, nós temos que viajar, não conseguimos estar parados, nunca. E então elas com 1 ano e meio foram para o México. E depois desde aí foram sempre a viajar. Não, quer dizer, a primeira viagem foi a Sevilha, com 4 meses. Não, 5 meses, pronto, whatever. Mas sim, elas sempre viajavam. Mas é bom, porque assim, agora para elas, agora fomos ao norte da Argentina,
8 horas de carro, elas tranquilas, estavam ali a ver os seus filmes, mais nada, tranquilo. É só uma questão de habitude. E elas têm um lado muito criativo, fantástico, Sim, os quadros delas. então, sim. Pintam e cantam, fazem muita coisa. Mas pintar, sim, é uma coisa favorita delas. Agora começaram a fazer desenhos a sério, com caras e olhos. E claro que agora é tudo princesas. Estamos numa fase muito intensa, as princesas. E, e relacionada aqui um bocadinho mais com com a UFI, como é que foi criar, no fundo, esta instituição? Bem, eu demorei bastante tempo, mas acho que a criação da UFI foi parte de uma das fases de que eu estava a falar. Foi da aceitação, porque na aceitação é quando finalmente disse, ok, pronto, esta é a situação, nós encontramos Francisco, encontramos uma equipe alemão que estava a trabalhar num creme que pode ajudar as meninas e outras pessoas que têm o mesmo problema. Então os convidámos para falar, para explicar o que é que estavam a precisar e depois nós pensamos, ok, então podemos ajudar com um fundraiser e vamos a ver como é que vai. Só que depois é sempre esta parte, uma vez que começas a fazer uma coisa assim tão grande, porque eles pediam muito dinheiro, eram 2 milhões de euros no início, agora é um bocadinho menos porque estão a acontecer umas coisas, mas no princípio era assim. E nós pensámos, sim, mas é complicado porque eu tenho que fazer esta parte sozinha e não é bem assim tão fácil e depois tens que mostrar a parte mais íntima às outras pessoas, a tua vida, contar o problema das tuas filhas, que não é sempre uma coisa simpática, depende. Claro. E, bom, então eu estava com esta dúvida, até que um dia eu estava na Itália, eu ouvi dizer de uma pessoa, que não vou dizer quem foi, que eu estava a esconder as minhas filhas porque estava com vergonha. Como já todos sabem que não foi assim, como nós estamos a viajar sempre com elas e tudo, fiquei tão pissed off, mas pissed off a um nível que não posso explicar, que o dia depois a Ufi nasceu. Foi bom, então. Eu acho que eu estou com vergonha das minhas filhas, não estou nada com vergonha das minhas filhas, e se passo esta mensagem, então é muito, muito, muito errado. Tenho que dizer qual é a verdade. A verdade é que eu estou muito orgulhosa das minhas filhas e vou ajudar outras pessoas graças a elas. E foi assim que nasceu a UFI. Because I got pissed off. Para quem não, para quem não conhece, a UFI, no fundo, é a instituição que tem como objetivo a investigação para a cura ou melhoria desta doença de pele e também para aquelas pessoas, para aquelas mães e pais que também têm filhos com esta doença, não se sentirem sozinhos. Pois. E perceberem melhor como é, como lidar, não é? Sim, eu recebi imensas mensagens desde que a UFI nasceu, de todas as partes do mundo. Cheguei à Austrália, ao Brasil, sem fazer nada. Eu só tenho uma página Instagram, uma página Facebook e um website homemade, por isso é bastante simples. E mesmo assim, há imensas pessoas, mesmo que somos uma comunidade muito pequenina, porque acho que são só 500 mil pessoas que têm este tipo de ictiose, porque há muitos tipos de ictiose. Nós temos um que chama-se TGM1, que afeta o TGM1, mas imensas pessoas eu lembro-me quando elas nasceram, os médicos disseram-me tens que aprender como conviver com essa doença, porque não há hipótese de curar. E o Francisco, que é Francisco, pensou, screw that, vou encontrar uma cura. E foi mais ou menos assim. Agora já estamos ao ponto que estamos quase ao final da parte do laboratório e se não for a nossa cura, temos outras possibilidades, porque há outros laboratórios que estão a trabalhar mais ou menos numa terapia para a lamellarictiose, então estamos muito mais à frente do que estávamos à espera, mas muito, muito mais. E em pouco tempo, porque elas têm 4 anos e, quer dizer, vamos a ver, não digo nada porque não sei, porque sou italiana, então sou escaramática,
mas, mas vamos a ver, que pode ser que cheguem boas notícias em pouco tempo, pelo menos por lo que eu percebi, acho que vamos ter boas notícias. Com certeza, sim. E olha, e muitas pessoas devem se estar a perguntar, não é? E até muitas mães podem se identificar. Como é que no fundo tu consegues gerir o teu tempo sendo mãe, de tratar, cuidar das meninas, a tua saúde emocional? Como é que consegues um bocadinho equilibrar isso, que eu sei que não é fácil para uma pessoa normal, então imagino para uma mãe de duas gêmeas. Ui, é assim, não quero assustar ninguém. Primeiro, a coisa que ajuda mais é a rotina. Então, ter mais ou menos um tipo de rotina que é sempre igual, que as meninas estão habituadas, assim, não tens que combater com todas as coisas. Mas também nós temos uma rotina muito relaxada agora por causa da pandemia, que não temos que ir para a escola, estamos sempre aqui no campo, elas saem do quarto, tomam leite e vão a jogar no jardim, então é tudo muito mais fácil. Só que, graças à pandemia, elas são completamente mais independentes e elas precisam de mim para tudo, cada 5 minutos, por isso que estou a dizer que é um milagre que estão ali tranquilas, porque normalmente a esta hora já estavam aqui. Então esta parte é um bocadinho assim, mas respirando, eu tive que falar com um psicólogo. E estou a fazer umas sessões de psicologia ainda aqui, e ajuda bastante porque pelo menos, mesmo que não seja nada de coisas muito graves, coisas assim que tenho que falar, ajuda-me a lidar um bocadinho com o stress, porque claro que tenho muito stress, a pandemia e as coisas, e as meninas, e a doença das meninas, e tudo junto, é complicado. Um país que não é o nosso, sem família, quase sem amigos, então é um bocadinho mais complicado. Mas, com sorte, eu gosto muito de viajar e já temos alguns amigos aqui, então esta parte é mais tranquila. Estamos à espera que a Rosarinho venha cá a passar uns dias, mas não, é assim, é mais difícil pensar que fazer. Então, pensar que tens que fazer coisas com as meninas é complicado, mas depois, quando estás a fazer, não é assim tão complicado. E também, gêmeos têm a coisa negativa de ser dois, e no meu caso, duas. Mas tem a coisa positiva de ser duas, porque num momento como a pandemia, elas estão a brincar as duas juntas e nunca estão sozinhas. E têm a sua realidade, têm as suas coisas. Elas falam uma língua que é a delas, e isso ajuda, porque eu não tenho que estar sempre a pensar coisas novas. Também elas têm imaginação e brincam as duas. Então, os pais de um filho agora, nesta altura da pandemia, eu acho que é mais complicado do que ter gêmeos. Por isso, there's hope for everyone, more or less. E uma coisa que eu achei fantástica foi um livro que tu fizeste. Como é que se chama esse livro? Que eu já não me lembro, que é para crianças. 2 estrelinhas. 2 estrelinhas. E no fundo, foste tu que escreveste esse livro. E eu contei a história, foi uma menina italiana que mandou-me uma mensagem a dizer que tinha ouvido falar da nossa história e que queria ajudar. E como ela pinta, queria fazer um livro sobre a história das meninas, mas eu não tinha uma história para contar, tipo, o que é que vamos contar? Só que depois lembrei-me que porque elas nasceram e ficaram na UCIN da Dona Estefânia 2 meses. E eu acho que esta foi a coisa mais difícil de todas. E quando nós deixávamos as meninas ali para voltar para casa à noite a dormir, claro, estávamos muito tristes, era muito difícil, muito pesado, e eu resolvi chegar a casa e
de uma parte, escrever um diário a contar a elas o que é que tinham feito durante o dia, então o primeiro banho, tomar um leitinho sozinhas, não sei, essas coisas. E depois, quando ia dormir, contava-lhe uma história que era de umas estrelitas que vinham à casa do pai e da mãe, nós dávamos beijinhos, contávamos histórias e depois as estrelinhas voavam para o hospital e ficavam ao lado da incubadora com elas até amanhã. E, bom, então esta amiga gostou da história, ela chama-se Rafaela, e pronto, desenhou o livro e agora é um livro para pintar, é black and white, algumas páginas têm cores, mas é um silent book, não tem texto, é só para ver como era a história de eu grávida com o Francisco, depois elas nascerem, depois na incubadora, etc. Foi mais ou menos assim. E claro, E onde é que... a Amazon para criar fundos. Pronto, então as pessoas podem encontrar na Amazon, certo? Deve estar ainda, a menos que não acabaram as cópias, mas infelizmente acho que ainda há algumas. E tem em italiano, em português e em inglês. Claramente por ser a silent book, só tem um pequenino texto no início que muda da língua, mas pronto, é fácil de encontrar. São 2 estrelinhas, 2 little stars, 2 estrelinhas, acho eu. Eu achei lindíssimo esse livro e acho que, apesar de ser um silence book, como tu disseste, é um livro que diz muita coisa, ou seja, que transmite muita coisa. E por isso acho que cada criança, e até mesmo para os adultos, podem sentir e identificar-se ao longo do livro e com a mensagem que está no livro. Eu achei um livro fantástico. Mesmo. Parabéns por esse projeto. Os pais que têm os filhos na UCIN, porque não tem nada a ver com a itiose per se. Qualquer criança que esteja numa incubadora um tempo e os pais que têm que deixá-los ali, é uma fase muito, muito complicada. Então, a ideia de ter uma ligação com eles, mesmo quando estão a dormir ou quando estamos longe, não sei, acho que pode ajudar. Sim. E assim, mais curiosidades, como é que tu se consegues ter um bocadinho que seja de tempo para ti, tipo, ok, eu agora vou tomar banho e eu sozinha no meu silêncio. Outra vez, não quero assustar as pessoas, não consigo tomar banho até que o Francisco chegue a casa ou quando as meninas estão a dormir. Então, se estão a dormir, tudo bem, mas agora já pararam de fazer a sesta à tarde, então ou tomo banho tipo às 6:30 da manhã, que acontece, ou se não, tenho que esperar até às 7 da noite e tomar quando o Francisco chega a casa. It's lovely, I know. Outra coisa, consigo ver um filme, um documentário, uma coisa assim, enquanto estou a cozinhar, porque elas sabem que estou a cozinhar, então deixo-me, não sei, meia hora, uma coisa assim, para preparar o almoço. E mais nada. E à noite, quando elas vão dormir, consigo ler o meu livro. Mas é agora, nesta fase. Se foram dias normais, antes, por exemplo, elas iam para a escola, então no horário da escola eu podia ir a tomar um café com umas amigas, a chamar a fabulosa babysitter que nós tínhamos na altura, que era a primeira amiga das meninas, então era tudo mais fácil, conseguia sair à noite a jantar com Francisco ou com nossos amigos, assim, mas agora na pandemia acabou, por agora. Vamos voltar à vida normal, sooner or later, I hope. Sim. E o teu sonho de ser mãe, achas que foi parecido com realmente, como é que é a sensação? Porque há mulheres que dizem que realmente elas são uma diferentes mulheres depois de ser mãe, porque elas, não é, a forma de ser e de estar também é diferente. É assim, eu nunca pensei muito nisso porque não era muito de pensar em casamento, filhos, quer dizer, se acontece sim, se não acontece, vamos ver. Depois encontrei o teu irmão e pronto,
E all of a sudden o casamento parecia uma coisa lindíssima, fantástica, uau, super bonito. De princesa. Sim, mas porque não é que eu não queria, it's not like I didn't want to get married, mas não estava a pensar muito nisso, tipo, sim, quando encontrar a pessoa certa, então sim, mas não, e ainda menos com os filhos, estava muito relaxed. Mas o Francisco sempre falou-me de ter filhos, sempre, quase desde o início, quase. Então, quando descobrimos que estávamos à espera delas, nós estávamos casados há 4 meses, uma coisa assim. He doesn't waste time. E sim, é a verdade que uma vez que tens filhos, cambia muita coisa. A primeira coisa que é um clichê é que you've already heard it, blá blá blá, mas é o teu coração sai do teu corpo e está andando no corpo das outras pessoas, que são os teus filhos. E é a verdade absoluta. Quer dizer que eu não consigo pensar em mim sem elas. Mas eu quero que elas tenham a sua vida, não quero que sejam aquelas filhas que estão coladas a mim. Mas eu não consigo pensar numa vida sem elas. Não existe nada sem elas, já. E antes, o que eu queria fazer era de trabalhar, de ir a sítios um bocado complicados, assim, agora não. E não sofro porque não posso fazer, porque estou muito mais feliz de estar com elas, porque they give me reason for everything. Não sei como explicar, até não sei dizer em italiano. Mas muda tudo. E vês, tipo, o Francisco, que tu conheces melhor do que eu, tu vês em ele que não é uma mãe, é um pai, mas é um pai e mãe, porque o seu dia é em função das meninas. Ele acorda, mas depois quando chega é tudo para as meninas e encontra sempre o tempo de fazer coisas com elas, e ele também é, não sei, somos tipo 4 musketeers. Nós não podemos estar muito separados e é muito bonito e sim, nunca... espera, deixa-me ver como é que se diz isso. I would never have thought I would be this type of mother. Ever. Assim tão dedicada, a passar tanto tempo com elas, e assim tão completamente madly in love, nunca pensei. Assim intense, nunca pensei. Olha, isso é incrível. Sim, well, não sei, acho que deve ser assim para todos os pais. Mas é que é impossível explicar, é mesmo uma coisa estranha, tipo, elas nascem e tu, you split. É uma coisa muito estranha. E alguém disse-me uma vez, e é absoluta verdade, tu tens filhos e passas o dia a pensar, eu quero estar uma semana de férias sozinha numa ilha, sem ninguém, sem falar, sem nada. Mas no momento que podes fazer, não queres. Nunca mais a tua cabeça vai se relaxar, porque sempre estás a pensar a elas, o que elas vão querer, o que elas querem fazer, o que seria bonito para elas, é sempre, sempre, sempre. E não é uma coisa má, é só que muda tudo, a perspectiva da vida muda. Claro, a perspectiva da vida muda, imagino. E, olha, Lele, e qual era a mensagem que tu gostarias de dizer aos pais que têm de alguma forma alguns filhos diferentes, ou pais de gêmeos, ou outros pais? Gostarias de deixar alguma mensagem para eles ou para as mães? Para todos. A primeira coisa é primeiro não sentir-se culpáveis. E eu sei, eu conheço bem a sensação. Not your fault. It couldn't have been your fault. E todos sabemos que um pai daria qualquer coisa para que os filhos estejam bem. Então não é a nossa culpa se aconteceu alguma coisa. A segunda coisa é, se precisarem de chorar, chorem, porque é liberatório, ajuda muito. Pedir ajuda não só à família, mas aos amigos mais próximos, porque vão a ver quais são os amigos verdadeiros, isso sim.
as pessoas que realmente querem ajudar, que realmente querem dar um apoio. E é um pouco brutal no início, porque perdem-se claramente algumas amizades, mas as outras ficam muito mais fortes. E em último, reagir. Qualquer maneira, encontrando uma associação que pode ajudar, encontrar outros meninos que têm o mesmo problema ou parecido, e sobretudo, eu dizia, no meu caso, não esconder o problema, mas falar tranquilamente, porque as pessoas têm medo do que não conhecem. Mas uma vez que percebem qual é o problema, abrem-se muito mais facilmente e são mais empáticas. É muito mais fácil depois. E eu até agora chego a falar com as crianças na escola, das meninas, a explicar que podem perguntar, eu sofro quando me perguntam, porque é evidente que estou preocupada, mas ao mesmo tempo quero explicar para que as pessoas sentem-se confortáveis com elas, que não estejam assim com essa sensação que não podem dizer tudo, podem fazer tudo, não há problema. É uma questão nossa de aprender a aceitar o que as pessoas dizem e lidar com isso, porque é uma parte da vida. Um dia tem um cabelo purple e as pessoas vão perguntar porque é que tem o cabelo purple, não interessa, whatever it is. É estar relaxados com as pessoas, deixá-las perguntar e responder tranquilamente, porque none of us is safe. Alguém vai ter uma coisa, outros vão ter outra coisa, todos temos os nossos problemas. Não há razão de escondê-los, para mim, pelo menos. E, por exemplo, muitas vezes as famílias ou os amigos não sabem como lidar com a sensação, não é? Com a situação. Qual é o conselho que darias para os amigos e para a família? Isso é complicado, depende de pessoa a pessoa, mas o que eu gostei foram receber mensagens dos amigos que não deixaram, mesmo que eu fosse de mau humor, que não quisesse falar, que eu não sei, qualquer coisa, eles não me deixaram sozinha. Sempre mandaram uma mensagem: queres falar, está tudo bem, precisa de alguma coisa, mandaram-me umas coisas para casa, mas não, sem impose, só delicadamente passando aos lados, dizendo tipo, eu estou aqui, quando precisar, liga, ou manda uma mensagem, se quer chorar, chama, não é problema. E essa parte de não estar sozinhos sempre, para mim, ajudou. Mas com certeza absoluta que no meu caso, que é um caso de muita sorte, o papel maior foi do meu marido, que foi o maior apoio na situação, porque eu estava mesmo muito mal no início, admito que agora parece que está tudo bem, mas no início não, e foi ele que resolveu, principalmente. E até hoje, se tenho alguma coisa sobre a questão, que obviamente às vezes há dias em que fico mais tipo, enough, mas eu sempre encontro uma maneira de dizer, mas isso depois passa, não te preocupes, sabes como é ele? É tipo, não te preocupes, depois passa, está tudo bem, tranquila. E quando está assim, com uma atitude mais de relaxada, funciona muito, ajuda. E os teus pais, os meus pais, claro, estavam já à espera que fossem muito supportive comigo, claro, são os meus pais. Mas os meus sogros, na altura, quando eu disse-lhe que estava preocupada porque eu sentia-me muito culpável da situação, eles disseram-me que coisa absurda, não tens que pensar nisso, é uma coisa louca. E eu lembro-me muito bem de um dia que estávamos em Calheiros e estava sentada nas escadas com o teu pai e ele disse-me que pensou que Francisco estava com muita sorte porque encontrou alguém que estava sempre a smile no matter what. E eu achei que nesse dia o teu pai deixou-me com o coração cheio de amor, porque eu fiquei mesmo tipo, uau, porque eu sempre pensei que fora o Francisco o que estava mais strong e supportive, e nunca pensei que tinham visto que eu estava a tentar também. Olha, mas bom, claro, os dois foram muito suporte, mas eu lembro-me muito bem nesse dia que eu cheguei a falar com o meu Francisco, a dizer, olha, o teu pai disse-me isso, e fiquei toda emocionada. As meninas. Olha,
Eu lembro-me que, primeiro, a vossa história de amor é lindíssima, a vossa viagem juntos, a vossa jornada, e continua a ser uma jornada de inspiração. Eu acredito que este live pode ajudar muito aquelas pessoas e a dar força, principalmente que se sentem sozinhas ou até que se sentem culpa e se identificam contigo. Por isso foi muito importante esta live e eu gostei imenso. Uma última pergunta é: se pudesses falar com a Lelé pequenina, que conselho é que lhe darias a ela hoje? Pequenina quanto pequenina? O quanto tu quiseres, pode ser o pequenino ou adolescente, o quanto tu quiseres. Eu dizia-lhe primeiro trust your instinct e depois lembre-te sempre de ter coragem, porque ajuda muito. E coragem não quer dizer ser o strongest person in the room, mas é ser a pessoa que está preparada para face whatever comes. Eu acho que isso é, sim, seriam as duas coisas, porque depois tudo passa. Tudo pode melhorar, é só breathe in, breathe out, let's see what happens. Mais ou menos. E para terminar, tem alguma ferramenta? Porque eu sei que tu tens, por exemplo, a parte da meditação. Tens alguma ferramenta que tu queiras partilhar com as pessoas que te ajudem no dia a dia? Por exemplo, pintar? Eu pinto muito, aguarelas, estou sempre com um caderno e as minhas tintas e ajudou-me. Quer dizer, caminhar, andar na natureza ajuda muito. Não consigo fazer muito por causa das duas, mas ajuda. E falar. Eu falo muito, 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 mas isso ajuda para tirar todas as coisas que tenho por dentro. Então, essa parte ajuda também. Meditação, sim. Se for preciso, psicólogo, sim. Eu não vejo nenhum problema falar com psicólogos. Até eu gosto. O meu psicólogo é super simpático. Falar com os amigos, sim. É só estar o mais abertos possível, porque não vale a pena ficar com tudo por dentro. É só bad for us e nada mais. Está bem. Olha, Lele, que fantástico. Obrigada por teres aceito fazer esta live, porque eu sei que também que a vida já é agitada o suficiente e tu aceitaste de coração cheio estar aqui e partilhar, principalmente porque eu sei que também é um assunto emotivo, que dá muito amor e foi fantástico. Muito obrigada. Obrigado eu. I love you and eu também adoro-te muito e como sabes, eu admiro-te muito como mulher, como esposa, como sisterinha. Eu adoro-te muito e, e mais uma vez, muito obrigada por teres vindo aqui. E agora vamos nos despedir. Eu vou sair aqui do live e vamos despedir. Tchau! Tchau!